Hoje, né, um culto de ensino. Eu quero estar trazendo um pouco um ensinamento acerca de João Batista. Aleluia, o precursor de Jesus. Meus amados irmãos, nesse período, nesse contexto, onde acabamos de ler nesta noite, ali existia um certo homem chamado Zacarias. Ele era um sacerdote, marido de Isabel. A Bíblia diz que Zacarias, ele andava nos caminhos do Senhor. Zacarias, juntamente com a sua esposa, era um casal reto, íntegro, aleluia, e irrepreensível. Eles adoravam o nome do Senhor. E a Bíblia diz que já era avançado de idade, aleluia, mas mesmo assim, eles ainda tinham temor de Deus. Mesmo assim, Zacarias cumpria com o seu dever de sacerdote. E a Bíblia diz que teve um tempo, uma ocasião, aleluia, que Zacarias agora ele começa, aleluia, exercer um ministério sacerdotal dentro do templo. A Bíblia diz que o sacerdote, ele entrava dentro do templo, dentro da tenda, para oferecer incenso, oferecer intercessão pelo povo. Porque no Antigo Testamento, naquele período, aleluia, é claro que aqui era o Novo Testamento ainda, a Bíblia diz que o sacerdote, ele que era o mediador entre o homem e Deus. Quando o povo necessitava de uma resposta, quando o povo necessitava algo da parte de Deus, o povo recorria ao sacerdote, aleluia, e o sacerdote clamava a Deus, e Deus respondia. E a Bíblia diz que agora Zacarias, ele oferecendo incenso, oferecendo oração, e todo o povo esperando lá fora, aleluia, esperando Zacarias adorar a Deus. Porque naquele tempo, se um sacerdote ele entrasse em pecado ou coisa semelhante, ele era morto dentro do templo. Ele perdia a sua vida por causa do pecado. Mas a Bíblia diz que Zacarias oferecendo incenso, ele oferecendo oração, a Bíblia diz que aparece um anjo ao seu lado direito, oh glória. E a Bíblia diz que ele se encheu de temor. E aquele anjo chamado Gabriel, ele vai dizer: olha, não temas, Zacarias, pois a tua oração foi ouvida. A nossa oração é ouvida pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Nós não oremos, aleluia, em vão. Existe um Deus que ouve a nossa oração e ouve o nosso clamor e contempla a nossa busca diante dele. Não temas, pois a tua oração foi ouvida, e a tua mulher Isabel dará à luz a um filho. A glória a Deus, aleluia. Dará à luz a um filho, e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre, e porás o nome dele de João. Aleluia. Zacarias e Isabel, eles já eram avançados de idade, aleluia. Pelo olhar humano, pelo olhar da medicina, pela ciência, era impossível Isabel gerar um filho. Era impossível ela engravidar, amamentar. Mas para que aquilo que é impossível para o homem é possível por Deus. Porque quando Deus tem um projeto na vida de alguém, ele opera coisas surpreendentes, opera sinais, prodígios e maravilha. E a Bíblia diz que agora, aleluia, o anjo falando com ele. A Bíblia diz que ele não bota muito crédito naquilo que o anjo fala, aquilo que o anjo foi enviado para falar. E a Bíblia diz que o anjo disse: olha, eu sou enviado por Deus, e por não ter dado crédito às minhas palavras, ficarás mudo até o filho nascer. E assim sucedeu, aleluia. Enquanto o filho de Zacarias não nasceu, ele ficou mudo, aleluia. E a Bíblia diz que o mesmo anjo Gabriel, ele vai até Maria, mulher de José, e a Bíblia diz que Gabriel, ele vai dizer para Maria: olha, aleluia, tu darás luz ao Salvador, ao Emanuel.
E a tua prima Isabel também está grávida. Aleluia. João Batista, ele era primo de Jesus. João Batista, ele era 6 meses mais velho do que Jesus. E a Bíblia diz que Maria, recebendo essa notícia, Maria vai até as regiões montanhosas para visitar Isabel. E a Bíblia diz que quando Maria chega na casa de Isabel, e quando Maria, aleluia, salva Isabel, a Bíblia diz que o bebê João, dentro do ventre de Isabel, ele salta, ele pula, e Isabel é cheia do Espírito Santo. Oh glória! Cumpriu a profecia a qual o anjo falou: olha, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Desde o ventre a criança já tinha a unção de Deus. Desde o ventre já era revestido pelo Espírito Santo. E ali a Bíblia diz que eles se alegraram. E Isabel profetizou dizendo: bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esse nascimento de João gera uma profecia antiga. Isaías no capítulo de número 43, ele vem a profetizar dizendo: olha, voz do que clama no deserto, preparai o caminho. O que é vale será exaltado, o que é monte será nivelado, e o que é tortuoso se arredará. A glória a Deus. João já era o projeto de Deus. João, aleluia, conhecido como João Batista, aleluia, ele recebeu o apelido de Batista porque ele batizava pessoas nas águas. Por isso que ele é conhecido como João Batista, pois ele batizava nas águas, pregando o evangelho de arrependimento. Aleluia. Então João, ele tinha uma missão. A missão de João era converter o coração dos filhos para os pais, dos pais para os filhos. A missão de João era preparar caminho para Jesus chegar na terra para anunciar as boas novas. Aleluia. João era um projeto divino. Malaquias vem a profetizar também acerca de João Batista. Malaquias vai dizer: olha, antes do grande dia terrível do Senhor, ele enviará outro profeta no espírito de Elias. E esse versículo, aleluia, há uma religião espírita que diz que João Batista, usando esse versículo, diz que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Mas pela luz da palavra, é impossível de ser João uma reencarnação de Elias. Primeiramente, a primeira tese para aniquilar essa heresia é que o profeta Elias, ele não morreu, mas ele foi arrebatado. Então é impossível de João ser uma reencarnação, porque o crente não se reencarna, ele ressuscita para a vida eterna, e um corpo incorruptível, um corpo de glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. João, ele era escolhido para fazer uma missão na face da terra. Aleluia. Muitos anos atrás já tinha sido profetizado acerca dele, e agora se completou, aleluia, essas profecias. E a Bíblia diz que agora João nasceu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando João nasce, Zacarias torna a falar novamente, porque eles queriam botar outro nome em João, porque tinha um costume na época de botar o nome do pai. Aleluia. E aí houve um alvoroço, e a Bíblia diz que perguntaram para Zacarias em aceno para saber qual era o nome da criança. A Bíblia diz que ele pega uma taubinha e escreve João. E quando ele escreve João, a sua boca se abre e ele torna a falar. E ele já chega profetizando coisas divinas da parte de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que João, ele viveu nos desertos. Em Lucas capítulo de número 1,
se não me falha a memória, no versículo de número 51, a Bíblia diz que João Batista, ele vivia nos desertos e se crescia e se fortalecia no Espírito, até se apresentar a Israel. Ou seja, João Batista, ele foi preparado no deserto. Foi no deserto que ele amadureceu. Foi no deserto que ele aprendeu. Foi no deserto que ele se tornou um grande profeta de Deus. Porque muitas vezes, quando Deus quer nos preparar para uma obra, quando Deus quer nos levantar como um profeta, como porta-voz, como anunciante do Evangelho, muitas vezes a gente passa o deserto para a nossa preparação. Deserto é um lugar, aleluia, de escassez de alimento. Deserto é onde não tem sombra fresca. Deserto é um local onde nós passamos luta e aflição, trazendo para os dias de hoje. E a Bíblia diz que ele estava no deserto e crescia e se fortalecia. Agora João, aleluia, crescido, fortalecido no Espírito, ele começa a anunciar o Evangelho na beira do Rio Jordão, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Oh, glória! João Batista, ele veio com uma missão de trazer um evangelho de arrependimento. O evangelho onde não tem arrependimento não é evangelho. O evangelho é repleto, aleluia, de mudança para a nossa vida. O evangelho, ele nos faz ser uma nova criatura na presença de Deus. E João vem desta forma, pregando o evangelho de arrependimento, aleluia, para converter aqueles homens a qual estavam afastados de Deus. Por isso que Malaquias falou que ele viria no espírito de Elias. Ou seja, a palavra espírito quer dizer o que? Inspiração, virtude, graça. Porque quando o povo de Israel, no tempo do profeta Elias, estava corrompido, adorando a outros deuses, aleluia, o profeta Elias veio com autoridade, aleluia, para trazer arrependimento. Aleluia, até mesmo profetizou que não haveria chuva, não haveria orvalho. Aleluia, ele trouxe, aleluia, palavra de confronto, trouxe juízo para o povo de Israel. E João Batista, dessa forma também, ele estava anunciando o evangelho de arrependimento, dizendo: olha, toda árvore que não produz fruto digno será cortada e lançada no fogo. Quem é a árvore? Nós somos a árvore. A Bíblia diz que nós se conhece a árvore pelos seus frutos. Aleluia. E nós somos como árvores diante de Deus, que temos que produzir frutos dignos de arrependimento. E quais são os frutos? Os frutos que se fala lá em Gálatas, os frutos do Espírito Santo. Aleluia. Lá fala sobre os frutos da carne, aleluia, que conduz à perdição. E lá também fala acerca dos frutos do Espírito, que é amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, enfim. Aleluia. E João Batista, ele vem nesta graça, abrindo o caminho, e pessoas vinham de todas as regiões e eram por ele batizadas no Rio Jordão. Oh glória! Confessando os seus pecados, se humilhando diante de Deus. João Batista, eu quero que você entenda que o próprio Jesus disse: olha, filho de mulher, aleluia, não é outro maior do que João Batista. O próprio Jesus disse que ele era o maior profeta que tinha. Aleluia. Profeta não é só aquele que revela algo da nossa vida. Profeta não é só aquele que profetiza algo futuro. Profeta na Bíblia também quer dizer aquele que anuncia o Evangelho, aquele que anuncia a palavra fiel e verdadeira e eficaz da parte de Deus. Aqueles que anunciam as boas novas são profetas de Deus. E João Batista era um profeta de Deus, um profeta que anunciava arrependimento.
E a Bíblia diz que muitos doutores da lei daquela época, os fariseus, eles vinham até João para ser batizado. E João olhava para eles. Eles eram grandes homens, conhecedores acerca das Escrituras. João olhava para ele e dizia: olha, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas eu vos digo que Deus pode tornar filho de Abraão dessas pedras. Ou seja, não adiantava eles conhecer a Escritura, não adiantava eles ser homens religiosos, se eles não produzissem frutos dignos de arrependimento, aleluia, eles não iam se escapar da ira de Deus, porque naquele grande dia a ira de Deus vai chegar sobre os ímpios, aleluia, e aqueles que não se arrependeram vão receber a sua recompensa conforme as suas obras, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E João era desta forma, anunciando o evangelho no deserto, aleluia. João era um homem de coragem, um homem de atitude, cheio do Espírito Santo, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi até João para ser batizado. João olha para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh glória! Ele bem sabia quem era Jesus. Ele sabia que ali estava o Messias e o Salvador da terra, aleluia, da humanidade. E a Bíblia diz que João não queria batizar Jesus, mas Jesus vai dizer para João: João, me batiza, para que venha se cumprir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando João batiza Jesus, o céu se abre, uma voz, o Espírito Santo desce em uma forma córpora de pomba sobre Jesus, e uma voz se ecoa dizendo: esse aí é meu filho amado, a qual a minha alma se compraza, aleluia. E João começou a anunciar o evangelho, e juntamente Jesus. E uma certa feita veio alguns homens até João, o seu discípulo, dizendo: olha, aquele Jesus está batizando lá do outro lado. E João Batista olha para aqueles homens e vai dizer: importa que ele cresça e eu diminua, aleluia. Muita gente quer se aparecer, mas diante de Deus não tem, aleluia, soberbo, não tem arrogante. Deus, ele dá graça aos humildes, mas ao soberbo ele resiste, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E João Batista foi um homem usado por Deus, e não somente um homem que pregava no deserto, mas ele tinha tanta autoridade de Deus, que da mesma forma que ele anunciava o evangelho no deserto, ele anunciava nos palácios. Naquele tempo a Bíblia diz que existia um certo rei chamado o rei Herodes. E a Bíblia diz que esse rei, ele tinha se casado com a mulher do seu irmão, ou seja, ele estava em adultério. E João chega até ele e diz: olha, tu estás em adultério, aleluia, te arrependa-te do teu pecado. João Batista era um homem de coragem, era um homem de autoridade da parte de Deus. Não importava se era grande, se era pequeno, aleluia. Não importava se era político, se era rico, se era pobre, aleluia. O que ele tinha que falar, ele falava com autoridade de Deus. Mas hoje em dia vemos profetas, pregadores, aleluia, quando estão diante de uma autoridade, quando estão diante de um advogado, de um juiz, de um político, aleluia, eles não trazem a mensagem verdadeira de Deus. Eles trazem uma mensagem de abajular, para agradar, porque o interesse é ganhar algo em troca. O interesse, aleluia, é abajular, para quem sabe receber algo em troca, aleluia. Mas João, ele não queria receber nada em troca. O que ele tinha para fazer era uma missão, e ele ficou firme na sua missão, que era anunciar o evangelho de arrependimento, aleluia. Ele anunciava o reino do céu, o evangelho onde não é pregado sobre arrependimento, aonde não é pregado sobre o céu,
sobre arrebatamento não é o Evangelho. Vivemos uma geração que se esquece de pregar sobre arrependimento, esquece de pregar sobre arrebatamento, esquece de pregar sobre o céu, que é um dos pilares do Evangelho. E João Batista não, ele anunciava a palavra de Deus. Por isso que ele foi um dos maiores profetas, que até mesmo Jesus testemunhou acerca dele. Aleluia, já estou terminando. Ele anunciava o Evangelho, mesmo que custasse a sua vida, porque uma certa feita teve uma festa no palácio, e a filha, aleluia, da mulher do rei Herodes, ela vinha dançar naquela festividade, e o rei Herodes se alegrou, aleluia, com a sua dança, se agradou da dança daquela jovem, e ele vinha dizer: olha, me pedes o que tu queres, que até a metade do meu reino eu vou te dar. E a Bíblia diz que aquela jovem, aleluia, pediu a cabeça de João Batista no prato, porque a sua mãe não gostava de João Batista, porque João Batista disse que eles estavam em adultério. Então ela procurava ocasião para tirar a vida de João Batista. E nesse contexto ele já estava preso dentro da prisão por pregar a palavra de arrependimento. Aleluia! Mas ele bem sabia que o corpo dele podia estar preso, mas a alma dele estava livre para herdar a vida eterna. E ele perdeu a sua cabeça por anunciar o Evangelho, por pregar a palavra de Deus, mas ele não deixou de anunciar aquilo que Deus reservou para que ele viesse anunciar. Por isso ele se tornou uma grande ferramenta na mão de Deus. Por isso ele foi um grande profeta. Aleluia! João Batista foi um grande profeta, o precursor de Jesus. Ele abriu o caminho para Jesus, e muitas almas se converteram, e através dele foram batizadas e purificadas dos seus pecados. Aleluia!